Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal chegando na live, alguns nomes conhecidos já. Vocês estão me ouvindo bem? Me conta aí um pouquinho de como é que tá o áudio, se a conexão tá legal. Deixa eu ver. Olá, olá, olá. Tudo bem? Uma boa tarde, galera. Muito feliz de vocês estarem aqui. Ai, que bom que tá ótimo. Gente, hoje eu tenho uma surpresa maravilhosa para vocês. Hoje, bom, surpresa não, quem tá na nossa linha de comunicação já sabe que hoje eu vou estar conversando com a Isa Valadão. Eu tô muito contente porque sempre que eu e o Felipe a gente faz as lives, a gente acaba recebendo bastante uma solicitação assim, fala mais para engenheiros civis. A gente gostaria de saber mais o que o engenheiro pode. Ontem mesmo eu estava respondendo na live que engenheiros têm sim uma, um papel bem importante dentro da sustentabilidade, né? Então eu gostaria de chamar aqui a Isa para participar comigo hoje e ela vai contar então como é que é o trabalho dela, as oportunidades que ela encontrou na sustentabilidade e também vai falar para mim sobre o papel da engenharia qual é o dia a dia de obra também dentro da sustentabilidade. Eu acho que vai ser bem legal. Deixa eu só aguardar aqui o convite. O Henry estava ontem, você estava ontem na live, você comentou alguma coisa, né? Foi você? Sobre engenharia, né? Que o pessoal a gente acaba falando e às vezes parece que a gente não está falando com engenheiros, mas a responsabilidade é de todos. Então deixa eu só ver se eu acho a Isa aqui, se ela já está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, Isa. A avó da, né? Eu tenho que procurar ela aqui. Mas acho que ela ainda não chegou, gente. Só um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai conversando. Isa, se você estiver por aí, já me manda o convite aqui, que daí a gente conversa. Então, gente, enquanto a Isa não chega e não me manda, deixa eu contar pra vocês. Lembra que a gente falou ontem na live que um dia a gente tava de camiseta? Aqui a Isa, que a gente tava de camiseta. Hoje eu tô de, olha só, isso é Curitiba. Hoje eu tô de cachecol e ontem eu tava de camiseta. Ontem estava 24 graus aqui em Curitiba, hoje tá 10, né? E vamos que vamos. Deixa eu chamar a Isa aqui. Oi, Isa! Oi, só que desesperada que eu não estava conseguindo entrar, não apareceu para mim o negocinho de pedir para participar? Ou se apareceu, acho que Ai, subiu muito rápido. Já estava aqui fora. Boa bem-vinda, tarde, Isa! pessoal. Boa Bem-vinda! tarde, Gente, essa mulher é Sônia. maravilhosa. O Ah! conhecimento dela é maravilhoso. Vocês vão ver, ela vai compartilhar bastante coisa interessante, mas vocês vão adorar a vibe dela. Gente, eu consigo conversar com ela horas. Horas, né? A gente fica horas Quando a conversando gente vê, já passou. A gente e começa um sempre fica algum assunto. assunto para trás, né? Aham, a gente sempre fala, olha, depois a gente vai falar sobre isso, né? A gente sempre fica nessa. Isso aí, Ai, gente, eu vou botar Isa. um filtro que ninguém merece. Peraí, só para dar uma ajeitada. Melhorou. Eu coloquei um monte de luz aqui, porque hoje Curitiba tá super escura, como vocês podem ver, parece ser noite já, né? Mas é só Tá porque bem tá muito escuro. nublado, tá bem escuro as nuvens aqui hoje. Uhum. Então, Isa, peguei um chazinho aqui para tomar contigo hoje. Show de bola! E eu vou querer então que você se apresente um pouquinho. Eu sei que, nossa, muita gente já te conhece. Isa Valadão tem uma influência enorme na construção civil. Eu tenho o maior orgulho do seu trabalho, mas conta um Ai, pouquinho para a obrigada pelo galera carinho. que Eu, não eu te fico, conhece ainda. eu fico muito agradecida por esse carinho, porque você sabe que eu admiro o seu trabalho, admiro o trabalho da YouGreen
Eu acredito muito no compartilhamento das informações, né, de qualidade, porque a internet está cheia de informação que, infelizmente, nem é tão sempre de boa qualidade. E vocês dão um show, né, nisso. E para quem não me conhece, meu nome é Isa Valadão, é Isabela, na verdade, mas para os amigos podem chamar de Isa. Eu sou engenheira civil há quase 20 anos. Minha carreira é pautada mais na área acadêmica, então fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quando eu retornei para o Brasil, eu comecei a desenvolver projetos já dentro da área de sustentabilidade na construção civil, inserindo resíduos dentro de materiais mais usados, como tijolo, blocos, argamassas e algumas coisas assim. Hoje eu sou professora da UF, de Niterói, Universidade Federal Fluminense, dou aula para os cursos de Engenharia Civil e Ambiental e faço um trabalho aqui de também dividindo conhecimento aqui no Instagram. Tem um YouTube muito singelo, galera que não conhece, depois vai lá conhecer, dá aquela força. E deixa eu ver mais o que. Eu tô Eu sou tentando ajeitar consultora. aqui. Ajeita, enquanto isso eu vou falando. Não, é Sou que eu tenho um consultora. apoiozinho aqui que não é nada profissional, mas ele tá indo agora. Agora ficou. É porque eu tava Oi. lendo eu quero ler os comentários também. Vai lá. Ler, porque a gente acaba se perdendo, né? Desculpa te atrapalhar, vai lá. Não, imagina. E aí eu sou consultora do programa É de Casa da Rede Globo. Desde 2016, comecei a convite, depois de 2018 para cá, a gente começou com uma frequência maior, mais profissional, digamos assim. Só que esse ano a gente está um pouco adormecido lá no programa, vamos ver se a gente consegue voltar. Sou empreendedora, tenho uma construtora, a gente faz obras, reformas. Obra, quando eu falo obra, gente, é bom até já esclarecer que assim, é aquela obra do zero, né? Começando do terreno livre para fazer um prédio, uma casa e tal. Ou reforma, que é quando já tem uma construção e a gente vai ali fazer uma intervenção, né? Sempre da melhor maneira, procurando ter sempre a sustentabilidade envolvida. Essa sou eu, uma engenheira civil que ama sustentabilidade. Muito legal, muito obrigada por trazer esse teu ponto de vista, porque a gente, assim, eu e o Felipe, pela nossa formação de arquitetos, a gente tenta abordar, mas é muito legal ver você que está no dia a dia da obra, todos os dias, lá trazer isso para a gente também. É muito importante a gente falar sobre isso, então eu acho que é bem legal essa tua participação. Hoje a gente vai pagar um pouco das nossas dívidas com os engenheiros. Ô, galera, coloca para mim aqui Muito quem é obrigada. engenheiro. Eu acho que o arquiteto, eu trabalho muito próximo de arquiteto, gosto dessa proximidade. Acho que a gente só ganha com essa junção de conhecimentos Isso. e não é nem o conhecimento, é aquele feeling também, porque a pessoa que vai fazer arquitetura é diferente de quem vai fazer engenharia. Então a gente bem que se completa, né? Então, quem for engenheiro aí, me fala. Se tiver alguma profissão diferente de arquiteto, que eu sei que seu público é mais de arquiteto, me coloca aí também que eu vou tentar. A gente já tem engenheiros ambientais aqui. Que legal, Deixa eu legal. opinar eu esqueci de colocar aqui, o Felipe já tá me puxando a orelha. O quê? Colocar... Sobre a Semana da Arquitetura Sustentável. Isso, Ele me puxa isso. a orelha ele não tem vergonha, ele me puxa a orelha lá, ele pelo já comentário mesmo. Eu pinei agora o comentário dele. Mas tá certo, a gente Mas fica você sabe empolgada. que eu preciso de um Felipe na minha vida, porque eu esqueço. Então você pelo menos esqueceu, o Felipe veio e lembrou, você colocou, né? E aí, né, eu no caso não tenho. Então, Felipe, isso é bom. Eu já vi aqui que tem a galera aqui, técnico em meio ambiente, graduandos em arquitetura, Não, meio ambiente, engenharia. a gente tem bastante gente do meio ambiente que vem conversar Que com a legal. gente também. É bem importante. Muito, muito, muito bom. Essa questão da sustentabilidade, ela chama muita atenção, né? Ela nos agrada muito. Hoje, inclusive, é chique ser verde, né? Então, a gente tem empresas, pessoas, CNPJs em geral de serviços que falam que são verdes só para ganhar cliente, para ter uma proximidade. Melhor que eles já viram que esse... O Felipe tá falando que é tipo o oráculo do Batman, adorei. É isso, ele é aquele BIM, assim. Eu só vejo um sinal lá no... Epa! Tô precisando de um negócio desse. E aí, quando a gente consegue juntar esses conhecimentos todos que a gente agrega, a gente vê
que essas empresas que falam que são verdes, às vezes, não estou falando de construção não, tá, gente? Estou falando do geral, porque ficou chique Geral. mesmo. E aí eu recebo muitos clientes na construtora querendo os serviços, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso no meio da nossa live, mas às vezes eles não sabem o que é, sabia? Tem muito disso Exatamente. também. Às A gente vezes tem que eles entender o que chegam o meio cliente quer. pelo. Às vezes eles chegam só naquela vibe de eu quero ser igual, mas eu não sei o que que eu quero ainda, eu não sei nem se eu posso, ou se eu consigo com Isso. o produto que eu tenho, ou com, né, Isso. o tipo de projeto que eu quero. E Isso. E nem realmente tem quanto essa. custa, né? E nem quanto custa. Exatamente. É. E é muito legal a gente estar conversando aqui com a Isa, porque como a Isa tem essa questão da educação também, ela tem essa parte da educação nos canais dela, ela tem essa parte da educação dentro da sala de aula e, consequentemente, ela traz isso para o trabalho dela, porque ela não é só essa parte de educação também, ela está vivenciando tudo isso no dia a dia. Então, isso que é Isso. muito legal, essa ponte, essa conversa vai ser super produtiva para a gente fazer A essa ponte gente, a e gente se mostrar, divide principalmente para os nos estudantes, né, 30. que existe essa Possibilidade, né? realidade. E É, essa realidade. exatamente. É. Exatamente. E a realidade, às vezes, é um pouco diferente. A gente precisa ter essa, como você disse, instruir o nosso cliente para depois você conseguir, de fato, realizar um projeto de qualidade, né? Então, Aham, precisa aham. essa. Então, conta pra gente, assim, um pouquinho de como começou esse seu trabalho com a sustentabilidade, como que você chegou a Como é que eu cheguei, desenvolver esse né? trabalho? Isso. Você sabe que quando eu era graduanda ainda, já me chamava atenção, né, a questão da sustentabilidade. E aí eu fui para a parte de saneamento, que é era uma dor muito grande, continua sendo, infelizmente, até hoje, 20 anos depois de formada. E aí eu já fui trabalhar com essa parte de saneamento, projeto final na área de saneamento, e aí depois eu descobri que existia, naquela época se falava só em saneamento básico, hoje já se fala em saneamento ambiental, inclusive eu já dei aula há muitos anos de saneamento ambiental lá na UF, hoje não mais, mas isso muito me chamou a atenção, a questão do nível de saneamento do Brasil, e foi por essa porta que eu entrei na sustentabilidade. Quando, com o passar do tempo, eu acabei indo para a área de materiais de construção, que é o meu nicho hoje, e dentro da área de materiais de construção, eu vi que tinha necessidade de ter essa sustentabilidade agregada, já que o nosso setor, a construção civil como um todo, ela é responsável pela maior parte de geração de resíduos no mundo, né? No E mundo. no mundo, não é Brasil, não é porque a gente é Não, atrasado, né? É no mundo, é no tá? mundo. Aqui no Brasil, a construção civil representa assim, mais de 50% em algumas regiões de todo o resíduo gerado. E quando a gente fala resíduo, essa expressão resíduo já me fala que esse material ainda tem um valor agregado, ainda pode ser reaproveitado tantas vezes que forem possíveis e não deveria ir para o aterro, ou para a esquina, ou para o rio, ou para aquele terreno baldio, que é o que a gente vê na realidade, né? Infelizmente. Quase que todas as ruas do Brasil, ou terrenos baldios, né? Terreno baldio é aquele terreno que está meio que abandonado, o pessoal acha que ninguém vai ver, vai lá e joga um lixozinho. Existem Vizinho... traços de lixo da construção civil. Você pode Não, mas procurar é que você muita acha. coisa, muita coisa. Aqui, Exatamente. eu não sei se eu poderia nem falar isso, né? Eu estou em Volta Redonda, a gente tem várias obras mas eu vou falar porque é a realidade. A gente tem Joga na várias tela. obras, jogo. A gente tem várias obras em andamento nesses condomínios mais de alta, de uma classe mais elevada, aquelas casas maiores, mais rebuscadas. Você sabe que eu passei esses dias perto, né? E tinha alguns terrenos, alguns, no plural, com entulhozinho jogado. E isso sempre me deu irca, né? Isso está diretamente ligado à falta de controle, à falta de gestão, à falta de qualidade ainda de alguns materiais, porque se quebram mesmo antes de usar, a falta de planejamento, porque as pessoas não se planejam, aí faz uma parede, aí depois desiste daquela parede, quebra, ou então resolve abrir uma porta onde não existia, aí subiu tudo novinho,
subiu tudo e vai lá e quebra de novo, né? Então, alguém falou aqui que é resultado da falta de educação do ser humano. Mas aí é uma falta de conhecimento e educação, mas educação como um todo, do próprio cliente, que mesmo pagando o projeto, isso quando paga, porque mais da metade das construções também não tem ajuda de profissional. De profissionais. Né? E você sabe que o metro quadrado sem planejamento é muito mais caro do que o metro quadrado com planejamento, né? O projeto isso é verdade, de arquitetura... anota isso aí, gente. Leva para o cliente de vocês isso é muito importante. A gente Ah, sempre fala, uma boa apresentação onde você consegue demonstrar os valores para o seu cliente, você consegue fazer com que ele compre um projeto bem elaborado, um projeto com um valor certo para você e para ele. Entendeu? É que às vezes as pessoas fazem aquela conta de padeiro na cabeça, mas a realidade é outra. E a realidade, outra, quem tem que trazer é você, o profissional, que tem que colocar isso lá. Exatamente. E parar com esse negócio de arquiteto não trabalha com engenheiro, que a gente trabalhando junto, a gente economiza muito mais. E aí, não é? A gente tem que deixar aqui com o certeza. Agora, Sami, quando eu falo isso para as pessoas que fazendo o projeto se gasta menos, né? Se consome menos material, faz uma obra mais rápida, as pessoas duvidam. Mas lá na Itália, onde eu fiz o pós-doutorado, eles fazem 2 anos de projeto para executar uma obra em 6 meses. Aqui, quando tem projeto, a gente faz 6 meses de projeto, quando tem, e 2 anos de obra, né? Que é a chamada obra de igreja, né? Que o pessoal fala, tá parecendo obra de igreja. Isso, aquela catedral, né? Não termina nunca. Tá sempre ali por terminar. Então, assim, essas coisas, essas indagações minhas como engenheira civil e me sentindo responsável pelo setor, porque eu faço parte dele, é que me levaram a pesquisar mais, a estudar mais o que era sustentabilidade, como que eu conseguiria inserir essa sustentabilidade para a minha função de engenheira e também para a minha função de professora enquanto formadora de futuros engenheiros e arquitetos, porque durante muito tempo eu dei aula para arquitetura. Agora, esse semestre lá na UF, eu estou voltando também a assumir turma de arquitetura. Eu tenho uma disciplina chamada Materiais de Construções Sustentáveis. Materiais de Construção Sustentáveis. E ela é optativa para engenharia civil, ambiental e arquitetura. Então, assim, os meninos aproveitam bastante. E foi por conta de tudo isso que eu cheguei no perfil da Ugreen, sabia? Ai, que legal! Foi assim, então. Foi com essa conversa. Assim. Foi com essa expectativa, porque eu gosto muito de estudar, como uma boa professora, eu tenho que estar sempre me informando, e eu sempre busco novos conhecimentos que venham de pessoas diferentes, e eu confesso que o que me chamou a atenção no Instagram foram as artes da Ugreen, né? Olha, a Paula Arantes, ela entrou. A Paula, a gente começou a fazer uma live, caiu e a gente não retornou com essa live, hein, Paula? Depois a gente tem que fazer. Foi um dia, tava loucura a internet. Mas aí o que me chamou a atenção, eu não sei nem quem faz essas artes. Não sei se é você, se é Felipe, ou se é algum colaborador. Mas o que me chamou a atenção foram as artes, porque sempre foi uma dor minha, né? Eu quero passar uma informação, às vezes eu não tenho uma arte bonita e tal. E eu... Lá atrás eu comecei a repostar nos stories e tudo mais, as artes de vocês. E aí eu fui me apaixonando pelo perfil. Quando eu faço viagens, eu tô sempre... Quando eu tô em casa, a gente às vezes não consegue, né? Obra, projeto e tal. Mas sempre quando eu saio de casa, vou fazer uma viagem e tal, eu entro lá no perfil de vocês para assistir alguma aula. E na época da Revestir, agora em março, vocês estavam com um curso e tal, aberto. E aí eu me inscrevi, exatamente, estava dentro do ônibus, indo para Revestir, voltando. E eu fui assistindo o curso e fiquei apaixonada com as informações. Aquele curso foi Felipe que falou mais do curso, mas eu já tinha ouvido você falar também. E aí depois a gente estreitou mais para... quando a gente fez a live no meu perfil, né? Lá atrás. Exatamente. Muito legal, eu conheci o trabalho da Isa e adorei também, porque, como eu falei para vocês, conversa muito com essa nossa pegada
de falar sobre sustentabilidade, de compartilhar conhecimento e fazer crescer esse setor e Isso, transformar a construção civil. Então, a gente está com os perfis super alinhados nessa isso. questão. A Isa agora vai falar como engenheira civil, né, desse ponto de vista que a gente procura falar que é para todos, né? Dentro da Aham. construção civil, a gente tem que ter a atuação. Engenheiros ambientais também, na qualificação de terreno, nos estudos preliminares, antes da gente iniciar tudo isso, tem um papel muito grande em trazer as informações para que o arquiteto consiga trabalhar com tudo isso e depois o Perfeito. engenheiro também. Então, a gente tem uma sequência em que existe um espaço para todos. E todos Sim. têm o seu papel, né? A Então, gente a se gente completa. precisa a gente se completa, como você falou, né? Tem um ganho muito grande de trabalhar com esse projeto integrado, né? Isso aí. Então me conta um pouquinho assim de como que você trabalha com o teu projeto, com os teus projetos, assim, com as tuas obras. Só um pouquinho que tá passando uma sirene aqui. Vocês estão ouvindo? Tá Bem meio de alto? longe, mas deu Ah, para tá. deu para ver, É deu que para ver. aqui ficou Ó, meio alto para mim. o pessoal aqui tá falando, a Elaine, a Eveline estão falando que gostam das ilustrações Das também. Eu curto. ilustrações, É, então, é. o Felipe arrasa, e daí a gente também agora tem a Ana Lu na equipe com a gente também, então eles que Muito trabalham bom. essa arte, assim, E é é todo muito um trabalho de importante isso. equipe na gente constituir todo esse trabalho. Você sabe que eu tenho ilustração da Ugreen nas minhas aulas na UF, né? Nas minhas Ai, que aulas presenciais. legal! Tem, tem. Depois eu vou te mandar o print do PowerPoint. Mas então, como é que eu trabalho, né? Então, eu sou professora, então eu trabalho a parte de professora lá na UF, sala de aula presencial. Agora online, né? A gente tem um espaço da universidade, então eu sou professora. Eu senti que eu estava ficando muito longe da engenharia propriamente dita por conta de não estar atuando em obra e tudo mais. Eu estava morando numa região, eu sou do Rio de Janeiro, do estado, morava em Cabo Frio. Lá em Cabo Frio eu tinha uma dificuldade um pouco maior de atuar com a construção porque eu não conhecia as pessoas adequadas, e ali já tem um mercado muito grande, e um mercado que eu não queria atuar muito, que era de fazer hotéis, pousadas e tal. Seria até interessante, mas para eu começar, não, né? Uhum. E para começar a obra e tudo mais. Eu comecei uma parceria com uma construtora aqui da região que já nasceu para fazer construção sustentável. A gente está até agora com um dilema que tem um cliente que ele quer fazer com alvenaria de qualquer jeito. E aí eu falo assim, a alvenaria também é sustentável de acordo com se seguir algumas diretrizes. Inclusive, essa semana minha aula foi exatamente sobre a alvenaria, no caso a estrutural é mais indicada. Mas eu prefiro trabalhar com a estrutura metálica, com o drywall, que é uma construção mais rápida. Precisa de projeto, precisa de planejamento, mas quando você chega na obra, ela é mais rápida e ela depende menos da mão de obra. Daqui a pouco eu vou falar, né, essa questão da mão de obra, só para não perder o feeling. Então, eu saí da sala de aula para ir, não saí, né? Eu migrei Me parcialmente, dividir, né? dividindo da sala de aula, que tem sido esse ano online, para a construtora com obra presencial. E eu tive a oportunidade, inclusive, de colocar alguns ex-alunos para trabalhar com a gente. Então, eu tenho uma aluna que cuida Legal. só da parte de orçamento, uma ex-aluna, já é engenheira, né? Eu tenho um carinho muito grande por eles e um orgulho de ver o profissional que eles formaram, sabe? Eu sou mãezona, então são todos meus filhos, não tem essa história. Até se tiver aqui algum ex-aluno, favor, né? Ou aluno, galera da UF, eu até falei Dá um da alô aí live. pra gente. Dá uma alô aí pra gente. E aí, eu me perdi do que eu estava falando. Essa questão de De ter migrar sempre, para o canteiro de obra. migrar para o canteiro de obra, que eu vi que era uma coisa que eu precisava, já que as pessoas gastam muito material até antes de usar. Então eu juntei isso tudo com a construtora e foi muito legal, foi muito bacana. Eu tenho um outro ex-aluno que é meu engenheiro de frente de obra, que fica todo dia e lá, e isso para mim é muito significativo, né? Então eu tenho a área da universidade,
e a frente de obra. E é um pouco da experiência de frente de obra que eu vou passar para vocês, que é o que eu gostaria de falar. Quando eu falo aula, também tem o Instagram, que eu acabo considerando uma grande sala de aula, Sim, sim. sem limites, né? Outro dia eu estava conversando com uma menina que está lá em Portugal, né? Então a gente não tem limite físico, né? De geografia mesmo, né? Aí, ó, já tem falando alguém aqui falando do professor, isso é bom. Amanda. É Amanda Righetti, conheço esse nome. Acho que ela é lá do curso de materiais de construção. E aí, essa questão da frente de obra, que o engenheiro às vezes se envolve muito mais do que arquiteto, apesar de ter arquiteto que toca a obra e gerencia a obra do início ao fim, mas para ser gerente de obra, para conduzir uma obra, não precisa nem ter faculdade. Né? Às vezes é muito mais um mestre de obra que faz, na maioria das vezes, mas o ideal é que seja gente, um arquiteto ou um engenheiro, para poder fazer essa obra com uma melhor qualidade, porque infelizmente, a gente tem no Brasil uma cultura de que assim, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com meu tio, e eu faço como eles faziam, porque sempre deu certo, então vai continuar dando certo. E Exatamente. Por muito tempo isso valeu. Valeu porque a tecnologia ficou muito longe da construção, do setor da construção. Ui, travou aqui para mim, gente. E agora? Para quem que travou? Agora eu não consigo ver se travou para mim ou se travou para Isa. Vocês estão me ouvindo? Legal? Oi. Gente, foi, né? Deu uma Eu tava no travadinha, eu não 4G, sabia se era o caiu pro meu ou o 3. seu. Ai, pra mim foi uma travadona, que eu fiquei aqui já desesperada. Eu tava falando, tudo bem, vamos tocar o barco. Tava falando que no Brasil tem uma cultura, né, do pedreiro aprender com o pai, com o tio, o pintor a mesma coisa e achar que vai dar certo. E por um tempo deu, porque a gente não tinha insumo de tecnologia e de novos materiais no mercado. Mas isso, graças a Deus, está acabando, porque quanto mais tecnologia, mais eficiente, gostei dessa palavra, eficiente fica a construção, porque a gente vai usar racionalmente mais os materiais que estão sendo fabricados de uma maneira mais racional. E quando a gente fala de mais racional, desde lá da extração da matéria-prima até a qualidade final para a gente usar na obra, a gente deixa de ter aqueles... Eu gosto de falar do tijolo, de dar o exemplo do tijolo, porque é um material mais usado, a alvenaria ainda é o sistema construtivo mais usado. Então a gente tinha muitos tijolos, que são aqueles sem função estrutural, que se quebravam com muita facilidade. Inclusive, na universidade, até hoje se ensina que precisa pedir até 20% a mais do produto, porque ele vai se quebrar no meio do caminho. Ou seja, é 20% que eu não preciso, que vai gastar mais dinheiro, que vai consumir mais... vai gerar mais CO2, porque tem o transporte todo envolvido. E aí, se a gente for destrinchar essa calcular esse 20% vai longe. Fica muita coisa. E aí, os profissionais começaram a usar esses produtos sem racionalidade. Tem mais 20%? Qualquer coisa a gente compra ele no material de construção da esquina, né? Na hora que a gente usa a tecnologia mais integrada nesse processo, a gente começa a consumir materiais de maior qualidade. E aí, dentro ainda do exemplo da alvenaria, apareceu o bloco cerâmico com função estrutural, que não é uma novidade, mas ele foi o primeiro que conseguiu, acho que até ontem, eu postei exatamente uma foto do tijolo não, o bloco com função estrutural, o bloco cerâmico. Quem não souber o que é, depois vê lá. O bloco cerâmico é a mesma composição, a matéria-prima é a mesma, só que a forma dele é diferente. E a forma dele sendo diferente tem várias vantagens. A principal delas é a resistência. Esse material deixou de ser quebrado
de forma Fácil, né? de forma fácil, e ele tem vários desenhos diferentes. O tijolo sem função estrutural é um único desenho e pronto. Você precisar lá cortar ele só de um pedacinho, você tem que cortar, vai descartar aquela outra parte e usar só aquele pedacinho. Quando eu tenho alvenaria estrutural, eu tenho vários desenhos diferentes que conseguem vir pequenininho, que conseguem vir já preparado para passar elétrica e hidráulica. Eu paro de deixar aquele negócio que me quase dá ataque cardíaco, que é aquele negócio de sobe a parede com tijolo, e depois você vem cortando aquela parede toda para botar elétrica e hidráulica. Gente, você sabe que eu tive que explicar isso nos Estados Unidos? Eu não porque lá entendia não o tem, quão né? internacionalmente negativo era essa nossa fama. Mas no tempo da faculdade que Muita coisa. que a gente estava falando um pouquinho, né, sobre os métodos construtivos, que eu tinha uma matéria que era materiais e métodos construtivos. Ah, que delícia. E daí a gente estava falando sobre os diferentes materiais e tudo, e cada um comentando. E como na Flórida tem muito imigrante, o pessoal começou a falar assim: no meu país se constrói mais assim, mais assado. E a gente começou a conversar sobre isso. E no Brasil, né, a gente vai falando sobre isso. A América Latina começou a conversar um pouquinho mais sobre o bloco cerâmico, a alvenaria. E aí a gente começou a falar sobre como era feito isso, que sobe parede, quebra parede e tudo, e o pessoal ficou muito indignado. Eles falaram, sério, você primeiro faz um negócio, você quebra o negócio inteiro, depois assim, para você passar um negócio novo, você quebra inteirinho para depois ir remendar. E você tem que fazer toda a tua fiação, todo o encanamento dessa forma. Que corre o risco de ficar torto, de ter que arrumar com argamassa, que é outra... Que daí você depende do capricho de quem tá fazendo. Essa frase de, eu conserto na argamassa, tá entre as top 5 que eu mais odeio. Porque o cimento é muito mais caro do que a cerâmica. Ainda falando de cerâmica, tá? Não tô nem comparando isso com só seco. O cimento é muito mais caro, então a pessoa arruma na argamassa, às vezes a argamassa ela fica mais grossa que a parede do próprio tijolo, não tem lógica isso, né? E o tijolo com função estrutural, a parede dele vem mais lisa, o seu processo de fabricação é mais cuidadoso. E eu visitei algumas fábricas no ano passado que tem parte automatizada e fábricas que são totalmente automatizadas, né? E assim, a qualidade é astronomicamente maior, não veio outra palavra. É muita diferença, sabe? Dessa qualidade final e da qualidade de transporte, por exemplo, como paletizar. Outra coisa que não tem lógica é você ver a pessoa transportando tijolo, coloca de 2 em 2 no caminhão, depois tira de 2 em 2, ergonomicamente isso é uma droga. É horrível, né? exatamente. A questão social daí, social, né? Já começa que a gente condições de trabalho e ergonomia que não são atendidas. Exatamente. E o tempo que se demora para carregar um caminhão desse também é muito maior, e aí você vai colocando mais um monte de coisa na balança. Quando você tem uma montoeira de tijolo, de bloco, que seja paletizado, você consegue movimentar isso de uma forma mais industrializada. Então, quando a gente fala, né, de tecnologia envolvida, a gente está falando dessa questão de industrialização mesmo. E isso é muito importante para essa qualidade final. Aí a gente começa a deixar esses 20%, porque eu consigo fazer a modulação da obra perfeitinha e saber quantos blocos eu vou precisar, vou saber que eles não vão se quebrar, vou saber quais os tamanhos que eu preciso para compor uma parede, porque aí a gente tem as quinas, a amarração na quina, a gente tem colunas e vigas. E esse bloco cerâmico com função estrutural, ele ainda permite colocar o concreto para fazer coluna e viga. Então a gente ainda elimina a madeira. Então isso é um exemplo, eu gosto de falar da alvenaria, porque ele é mais presente para todo mundo, né? Sim, e aí, se a gente sai da alvenaria, a gente vai para outros métodos construtivos, aí fica para uma outra live a gente falar isso, né? Porque aí não dá para falar tudo. Mas quando eu ainda estou falando de como eu trabalho, né? Então é legal a gente mostrar isso. E outra coisa, uma questão que as pessoas estão começando a ver agora que os Estados Unidos está careca de saber, que é a questão da automação, né? Das casas inteligentes, que a gente consegue agregar automação. Inclusive, eu estava acompanhando um estudo
que o gasto da automação já tem estudo mostrando, igual a instalação de célula fotovoltaica, Uhum. se paga em tantos anos. A automação, ela também se paga com a economia que ela consegue trazer de uma série de coisas que a gente usa, às vezes, desnecessariamente. Como, por exemplo, aquele stand-by que fica ligadinho na televisão lá, com aquela luzinha, que aquilo consome Consome. energia também. Então, assim, são coisas novas que vão aparecendo na construção civil que a gente tem que usar para ontem. E isso só depende da qualificação, principalmente do engenheiro e do arquiteto que vai ali. Aí eu não estou falando só de engenheiro civil, não. Estou falando de engenheiro eletricista, de engenheiro de produção, de engenheiro ambiental. Perfeito. Toda essa galera precisa estar envolvida nesse processo. Mas, assim, tecnologia tem que estar presente. Nosso setor Exatamente. é o que mais tem a crescer com tecnologia. Então, se a galera pegar essa dica, dá para trabalhar e ganhar um retorno financeiro bem significativo, porque nós somos o setor que mais demorou para inserir a tecnologia, né? E para evoluir dentro da sustentabilidade também. Então, A olha, gente está correndo atrás de um prejuízo, a gente está devendo de muito essa tempo, nossa atuação para a a sociedade. balancinha ainda está no negativo. Está Então, isso desequilibrada. significa que tem muito, mas muito campo para vocês que estão ouvindo. E isso é muito importante. Eu sempre falo para os meus alunos, vocês precisam se destacar, ser diferenciados em alguma coisa. E se vocês escolherem a sustentabilidade como foco principal, mas sempre tem que ter aquele, como foco geral, mas sempre tem que ter aquele foco mais específico, vocês vão caminhar muito bem na profissão de vocês. Porque tem isso, né? A pessoa sai da universidade, às vezes meio perdida, falta algum conhecimento, falta principalmente a prática. E aí, nessa questão de prática, aí eu já estou entrando um pouco nessa maneira, né, que eu trabalho. Quando a gente fala de prática, o engenheiro civil recém-formado, o arquiteto recém-formado, sai sem prática e aí junta com a falta de prática. Não estou falando de experiência, estou falando de conhecimento, de conhecimento prático ali, tá? Do que dá certo, do que economiza. E aí junta com a falta desse tipo de prática lá do funcionário base, quem é responsável pela construção, principalmente da alvenaria. Se fizer a parede torta, ela de não ficar torta ou fora do esquadro, fora do prumo, que seja, quando a gente fala prumo, a parede está reta, em pé, direitinha, fazendo 90 graus com o chão, né? E no esquadro fazendo 90 graus entre elas. Eu sei que tem arquiteto que faz os ângulos diferentes. Aí é outra história. Mas o profissional tem que saber fazer os ângulos diferentes também, né? Então, assim, quando a gente fica muito dependente da mão de obra básica do pedreiro, do eletricista, do pintor e de todo esse pessoal base, a qualidade final da nossa obra, ela fica também muito dependente desse pessoal. Às vezes eu faço tudo certo, a parede ficou mal pintada, o cliente não quer saber se você fez as outras coisas certas. Ele quer saber por que a parede ficou mal pintada. Exatamente. Entendeu? Mas então, isso eu vou usar uma janelinha aqui para elaborar um pouquinho nesse teu pensamento. É o que a gente até tinha comentado sobre isso, essa questão da gente como profissional que buscou se instruir nessa questão de sustentabilidade, nessa questão de eficiência, nessa questão de melhores práticas, compartilhar o nosso conhecimento, instruir as pessoas que estão trabalhando com a gente não pode esperar que todo mundo vai chegar no mesmo patamar ou que a gente vai chegar no time de obra perfeito. Tem que ter essa paciência, gol, né? Já chegar fazendo gol, né? É muito legal ser o artilheiro da Copa, mas você tem que entender que tem todo um trabalho para que você faça com que isso funcione. Então, essa cultura que a gente tem, eu participei já de algumas obras no tempo que eu fazia consultoria, antes da Ugreen, que eu fazia consultoria em certificação LEED, eu tive a oportunidade de visitar muitas obras. E, gente, eu chegava na obra e o pessoal falava assim, a louca da caneta.
Porque eu era louca da caneta, né? Essa era a minha fama, a louca da caneta, porque ela vem aqui só dar canetada na gente, e daí a gente tem que refazer tudo, ou tem que organizar, ou tem que gastar tempo. Aí eles colocavam na cabeça que eu ia lá fazer eles gastarem tempo quando eles iam organizar um canteiro de obra, quando eles iam organizar o acondicionamento dos materiais para não haver desperdício. Isso que eu ia Então, falar. aí, essa parte da gente instruí-lo, aí eu falei assim, gente, eu preciso conversar com esse pessoal, porque eu não posso ficar sendo a louca da caneta, eles precisam ver o valor no que está acontecendo. E em algumas obras eu tive a oportunidade de conversar com toda a equipe. Do pintor ao servente, todo mundo lá, a gente conversou sobre sustentabilidade. Eu mostrei para eles que o acondicionamento melhor, eles iam poupar em materiais, eles não iam ficar varrendo a frente lá atrás de areia que voou, porque ela está acondicionada de verdade, de uma maneira correta, a umidade do material não deteriora o material. Então, Exatamente isso. tudo isso que você também já deve estar vivenciando, né, no seu dia a dia, Sim, sim, fez não, uma diferença. eu ia falar que essa questão do canteiro de obra, eu falo isso em todas as minhas aulas, principalmente de materiais de construção, é muito importante mesmo, porque facilita o trânsito dessas pessoas, facilita o recebimento do material, facilita o acondicionamento do material, que eu já vou falar, né, dar uns exemplos, e principalmente evita o desperdício, porque se você não tem um canteiro de obra organizado, uma área de armazenamento de materiais, uma área adequada de armazenamento de materiais, você vai acabar deixando vencer alguns produtos. Muita gente desconhece, mas até o cimento tem validade, gente. Perfeito, Né? perfeito. A areia não pode ficar jogada, porque senão de noite o gatinho da vizinha vai lá, vai fazer xixi e cocô lá. E aí você vai fazer uma argamassa com material orgânico, porque o cocô até dá para ver, mas o xixi não dá. O xixi não dá. Não dá. E não dá para separar. E aí você faz uma argamassa, né? Eu sou contra comprar areia separada do cimento para poder. Já dá para comprar o concreto pronto, já dá para comprar a argamassa pronta, mas isso é uma particularidade minha. Acho que tem a ver com sustentabilidade. Mas tem muita gente que prefere fazer, principalmente em cidades menores, até por falta de chegar a esses produtos. Então, assim, a gente fala de sustentabilidade até onde pode. A gente recomenda alguns materiais também até onde pode, né? Tem materiais da construção a seco que fica inviável chegar em alguns locais. Quando chega, chega muito caro. Então, não é acessível para todo mundo ainda, infelizmente, né? Então, Mas isso é legal de você ter falado. A sustentabilidade, ela não precisa começar com um projeto perfeito, sustentável de ponta a ponta. Não. A gente tem que ir melhorando e avançando em passos, porque todo mundo avançando um pouquinho, a gente avança um montão. O pessoal fala que tem um pessoal que fala que o ótimo é inimigo do bom, né? Do bom. Ou a gente tenta quebrar isso bastante quando a gente conversa com as pessoas, porque quando a gente chega muito nesse pensamento de que eu não estou pronto para trabalhar com sustentabilidade porque eu ainda não estudei tudo. Não Mas é bem isso. Aplica o que você já estudou. Você pode ir aplicando por capítulos. Por capítulo. Então, planejamento e organização é o primeiro passo, digamos assim, né? E aí, o canteiro organizado precisa ter uma área livre de vento, livre de umidade, que não vai pegar chuva, para você, já que eu dei o exemplo do cimento, né? Para você colocar o cimento lá para não estragar, né? O cimento é um aglomerante hidráulico. Isso significa que ele endurece na presença da água. O cimento é a cola da construção, né? E se você for fazer essa cola com o cimento empedrado, ele não vai fazer a sua função. Porque quando a água entra em contato com o cimento, ela estimula o crescimento dos grãos do cimento até que um vai ficar grudado no outro e depois não vai desgrudar mais. Se isso acontecer antes do tempo certo, você vai desperdiçar material e você não vai conseguir que isso aconteça de novo. Porque esse fenômeno, essa ação química, ela só acontece uma vez. E aí você precisa manter esse cimento longe de umidade. O que é longe de umidade? É afastar do chão de 10 a 15 centímetros. Um pallet, né, é o suficiente, mas você tem que saber a quantidade que você pode empilhar. Se não me engano, cimento são 10 unidades de empilhamento. Mas não adianta nada você afastar do chão e não afastar da parede.
A parede também precisa. E outra coisa, se você receber um cimento, tem 4 meses e ainda tem lá na sua obra, e chegou mais novo, se você deixar ele na frente, esse mais novo, você vai consumir o mais novo e aquele que está há 4 meses vai ficar 6 meses, 8 meses, aí vai vencer. O cimento, ele não dá... Sabe, eu gosto de dar o exemplo da farinha de trigo. Farinha de trigo, quando fica velha, e a gente armazena perto de umidade, alguma coisa, dá uns bichinhos, né? A gente Os chama de bichinhos, caruncho, aquele bichinho. né? Aham. O cimento, ele não vai dar aquele bichinho. Mas ele, porque não é um material orgânico, mas ele vai apodrecer. Então, a gente tem 6 meses, não é da data que chegou no canteiro de obra, é da data de ensacamento, né? Todo saco de cimento vem lá a data de ensacamento. Eu acho que não para de novo, não. E... Não, foi rapidinha essa, foi voltou. rapidinho. Foi, é porque a bateria está acabando, mas vai dar, vai dar. E aí, você ter esse cuidado de não deixar vencer o material. Então, se o novo chega, você coloca para trás, igual a gente deveria fazer no armário com mantimento, que eu sei que Mantimentos, muita gente não exatamente. faz, né? E deixar o velho na frente para a gente usar primeiro. E aí isso vai para a tinta, né? A tinta não pode também ficar direto no chão, porque se chover um pouquinho, ela começa a enferrujar, e aí às vezes você acaba por estragar um material, né? Tem que ter cuidado com produtos químicos, porque eu já vi corroer latas, então para não vazar. Então, isso é sustentabilidade, porque se você deixa um cimento, um saco de cimento vencer, significa que você vai jogar um saco de cimento fora antes mesmo de usar. Lembra da questão do tijolo? A mesma coisa. Então, essa organização é muito importante. Muita gente não dá valor, mas deixar o espaço livre para as pessoas, e aí a organização do canteiro, para os profissionais passarem, para a chegada desses materiais, isso também é sustentabilidade, porque a gente consegue ganhar agilidade e o funcionário já vai saber aonde é o que de cada coisa, até a área de descarte de material, né? A gente ainda Exatamente, essa separação, né? Ter uma área apropriada, identificada. E a gente precisa ser muito inclusivo nisso, porque às vezes ela fala assim, a área está identificada ali. Eu já cheguei em várias obras nesse sentido. E assim, a área está identificada ali, mas eles não seguem a plaquinha. Às vezes a pessoa não sabe ler, gente. Às vezes a pessoa não sabe ler. Exatamente. Eu falei, gente, mas ele sabe ler? Não sei se ele sabe, mas eu já falei. Não mas perguntou. A pessoa tem o direito de esquecer, né? Ela tem o direito de esquecer o que significa aquela placa. Se você fizer uma coordenação com as cores, porque já existe essa coordenação de cores nos resitos. Então, quando isso já fica na mente da pessoa, é uma fácil associação. Inclusive, todo mundo sabe. E não tem mais aquela desculpa de que ele não sabia. Ele pode ter essa organização. A gente precisa pensar em toda a esfera de organização com isso. Isso é uma coisa que pode começar já. Todo mundo que está ouvindo, que tá aqui né? Participando, trabalhando com obra. Olha só quanta coisa você pode mudar. Se vocês aí estão identificando alguma coisa, escreve aqui pra gente ter mais exemplo para colocar. Ainda dá tempo da gente colocar ainda exemplo. Ainda dá tempo, a gente ainda tem 10 minutos aqui, a gente consegue colocar mais. Não que a gente não vá falar esses 10 minutos, não, né? Vamos falar. A gente tem assunto para... muitos exemplos. Muitos exemplos, mas esse recado é muito importante. Então, a sustentabilidade, ela está na qualificação do profissional, como a Sami bem disse, e aí essa qualificação... ela pode ser separar uma obra e falar meia hora, pode, mas às vezes é mais viável você falar 5 minutinhos no início do dia daquela obra, mais pontual, que você às vezes ganha muito mais, porque as pessoas também não retêm tudo, né? Vai ficar no celular, vai ficar pensando na morte da bezerra ou no problema que deixou em casa, ou no que tem que fazer, achando que está perdendo tempo. Então, aquele iniciozinho de obra é muito importante. O engenheiro, ou se tiver o arquiteto na frente, também ter essas ações. Gente, olha, não vamos esquecer de jogar os resíduos no local certo. Olha, não vamos esquecer de deixar a sua área limpa. Não vamos esquecer de limpar as ferramentas no final do dia,
porque isso também é sustentabilidade. Eu já vi porque as ferramentas também se deterioram. Eu já vi ter que trocar ferramenta é caro. Muito menos tempo do que seria por conta de falta de cuidado, né? Além de ser cara, é cara financeiramente e também é cara ambientalmente, porque pensa para trás tudo que precisou para fazer essa ferramenta. Por exemplo, tem ferramenta que usa plástico, tem ferramenta que usa aço, né? A produção do aço é altamente poluente no meio ambiente. A gente ainda tem muito isso. Eles já estão se cuidando bastante, e eu posso falar de Carteirinha, porque eu estou na cidade do aço, né? Volta Redonda é a cidade do aço, tem a CSN aqui, que já caminhou muito, mas ainda tem um passo bem grandão a dar, né? E a gente fica de olho nisso. Então, esse cuidado de falar com as pessoas, isso é sustentabilidade. Olha quantos exemplos eu dei. De identificar todas as áreas. Então, a Sami colocou muito bem, ter esse cuidado. Simplesmente a pessoa sabe ler. Porque na construção civil, a gente tem pessoas de diversos jeitos, né? Esse profissional de base. Tem aquele cara que aprendeu mesmo com a família, é um profissional de carreira. E também você vai ter aquele cara que já teve diversos problemas em outras áreas e achou, porque o vizinho trabalha com isso, que ele também daria conta. E aí pede ali uma oportunidade para o vizinho, ele começa como um assistente, né, ali um servente, né, um ajudante de pedreiro e tal. E aí depois que ele acompanha 2 obras, ele já se considera formado. E aí, por uma próxima, ele já vai falar que é pedreiro e tal. Muitas vezes é isso mesmo, dá certo, a pessoa faz direito, mas tem outras vezes que não tem. Temos também um alto índice de pessoas que são dependentes químicos. Eu estou falando de álcool, de droga, de tabaco, e isso também interfere na qualidade desse serviço, porque se a pessoa bebeu no dia anterior, ali quando começar, às vezes vai chegar atrasado, não vai ter um foco. A gente tem que pensar nisso tudo. Então, como vencer essa falta de foco, essa falta de qualificação, essa falta de letramento, né, da pessoa? Acho que pode falar isso, né? Da pessoa não saber escrever e ler. A gente, como profissional ali mais à frente, é importante que tenha esse cuidado. E isso também é sustentabilidade, porque a gente vai conseguir avançar nesse quesito, nessa questão. Deixa eu só colocar um parênteses aqui, ó. O Felipe falou que eu tenho que lembrar vocês, gente, da pirâmide da brodagem. Quem estava na live de ontem já conhece. A gente quer que vocês tirem um print, marquem a gente, marca a Raíza, marca a You Green, coloca no Stories, que a gente vai mandar para vocês aí um agradecimento pela essa marcação aí no Stories. Isso aí, gente. Marca a You Green, que a gente vai fazer questão de repostar também. Isso. Tá? Outra coisa que eu quero responder aqui, deixa eu colocar aqui umas perguntas que o pessoal mandou que eu achei bem interessante. Assim, quais são os nossos maiores empecilhos, né? Se é trabalhar para trabalhar no ramo da sustentabilidade, se é lidar com as pessoas que ainda não se conscientizaram, isso é um empecilho, mas a gente combate isso com conhecimento e compartilhamento de conhecimento. A gente precisa compartilhar com as pessoas que ganha eu e ganha você, e ganha todo mundo. O bom de trabalhar com a sustentabilidade é que é muito fácil a gente demonstrar esse ganho quando a gente fala em termos de qualidade de vida para as pessoas, quando a gente fala de ter uma experiência melhor de obra e depois trazer. Eu tive uma experiência numa das últimas obras que eu participei como consultora LEED, para a certificação LEED. Então, eu passei a conversar muito com o mestre de obras que estava nessa obra. E ele me falava assim, olha, eu sei que, né, você vem aqui fazer as suas anotações para montar seu relatório, canetar, né? Esse não falava exatamente canetar, não era louca da caneta, mas vem fazer aqui seu relatório e tudo. Mas eu tô vendo muita coisa que é muito bom, que melhorou no canteiro de obra e eu gostaria de conversar um pouquinho mais com você sempre que eu puder. Então eu passei a levar ele junto comigo enquanto eu estava fazendo a inspeção, a gente ia conversando, eu ia falando para ele o que eu via de vantagens e desvantagens. E ali a gente corria e eu compartilhei com ele tudo que eu via de vantagens dentro de uma construção sustentável. Quando a gente chegou no final, ele estava com... Isso era uma construção comercial. Quando a gente chegou no final, ele me chamou, ele falou assim, olha, vem cá, vou te dizer uma coisa, eu tenho 40 anos de obra.
E não é fácil caminhar do lado de uma menininha como você. Aí ele falou Mulher assim, porque ainda, eu não. né? É Jovem e mulher, mulher. É. exatamente. Ele falou assim: eu não via, no começo eu não vi muita vantagem de ter que escutar o que você tem para falar. Mas com o tempo eu fui vendo essas mudanças positivas. Eu vou te contar uma coisa. Eu peguei um outro trabalho aqui e eu estou aplicando tudo isso e eu consegui cobrar melhor pelo meu trabalho porque eu mostrei para eles como eu sou organizado, como eu trago economia de materiais, como que eu Adoro faço no meu isso. canteiro de obra. Aí ele falou: "Eu consegui cobrar mais, então eu queria te Trouxe agradecer valor. porque você melhorou a minha vida". Então assim, é uma pessoa e que a gente acaba transmitindo isso. Então, as pessoas E precisam ele entender foi qual é o transmitindo valor para outras delas. pessoas, né? Ele é um mestre de obras, com certeza as pessoas vão ouvir muito ele, porque ele já tem essa carga de experiência grande. 40 E anos. hoje, agora, ele tem uma carga renovada com um olhar para a sustentabilidade. Então, veja como isso cresce e como que a gente pode multiplicar isso, né? Perfeito. Pinguinho por pinguinho, você tem qualquer obra que você faça, você tem a oportunidade de transformar a vida de uma pessoa, de transformar a obra que você está Isso aí, fazendo. isso aí, isso aí, isso aí. É, deixa eu falar um minuto. Por conta disso, de Pode falar acreditar todos agora. nisso, eu aqui em Volta Redonda, com mais dois amigos, uma arquiteta e um advogado, a gente está montando um Instituto de Educação Básica para a Construção Civil. E assim, é um projeto social, eles vão pagar, mas vão pagar assim, um valor bem simbólico. E a gente vai fazer aulas presenciais e aulas online, inclusive depois, quando tiver o quesito de sustentabilidade, vou te convidar, intimar, você e Felipe, para dar um arzinho para eles. E porque eu acredito que essa mão de obra, quando ela começa a ser fomentada, ela vai longe igual esse mestre de obra, sabe? Então a gente Isso vai mesmo, pegar Isa. tanto esses Parabéns pelo teu profissionais. trabalho. Ai, Nossa. assim, eu tô muito feliz que está nascendo, né? Esse Pode momento de contar com o nosso apoio. Ai, obrigada. Esse momento de pandemia eu consegui tirar algumas coisas do papel. E esse instituto também vai fomentar a educação básica para futuros engenheiros e arquitetos, porque eles saem sem saber construir uma parede. E a minha mãe sempre falou para mim que para a gente mandar, a gente tem que saber fazer. Né? Então, muitos não sabem como botar o esquadro e o prumo que eu citei lá atrás, né? E aí, nesse instituto, a gente vai conseguir fazer. É bem dentro dessa ideia, tá bom? Perfeito, perfeito. E daí a gente já começa com essa conversa. Todo Isso. mundo já está alinhado, né, com essa conversa Isso, do sustentabilidade. É muito importante, isso. mas a gente tem que utilizar essas oportunidades, né, de fazer essa reunião, de fazer esse alinhamento de pensamento. Olha, vocês estão Exato. trabalhando com uma obra sustentável, qual é a diferença, né? E como a Isa falou, gente, olha quantas oportunidades que ela trouxe de que isso também é sustentabilidade. Sustentabilidade não é só você colocar o telhado verde, você colocar Faz parte, mas não é só sistemas super isso. caros de eficiência. A sustentabilidade ela está em cada detalhe da obra. Ela está Pequeno na economia detalhe. de material, é cada pequeno detalhe, exatamente. Ela está na economia de material, ela está no planejamento, no alinhamento da equipe. Tudo isso a gente Ah, precisa o que eu trazer. lembrei agora? A sustentabilidade, ela tá até na hora que você fala lá para o seu servente, para o seu pedreiro, ou você mesmo, que às vezes eu já comi de quentinha em obra, sabe a quentinha, marmitex e tal, eles têm a maioria Isa, de... só te falando aqui, ó, subiu para mim aqui meus 2 minutos, tá? Tá, Desculpa. tá, vou só concluir aqui. Conclui. Não, pode falar. Fala para ele, lá para o profissional, que ele não pode jogar a quentinha dele, o resto da quentinha dele, lá no lixo do entulho, lá naqueles entulhos, por exemplo, né? Então, isso já é sustentabilidade. Olha só o que cada um pode fazer, o quão pequenininho é esse exemplo. Todo mundo come na obra. É isso, para mim foi um prazer Exatamente. estar aqui com vocês. Muito obrigada, Com esses Isa. seus Eu poderia alunos falar com você queridos mais aqui, uma com hora esses... tranquilamente. Adoro, a gente A gente sempre vai fica marca querendo falar outra. mais, né? Isso. Exatamente, a gente vai marcar outra. Muito obrigada por compartilhar Eu que essa tua agradeço. vivência, Eu que esse agradeço. Sempre muito ampliar bom. essa visão, né, sobre a engenharia civil e o papel da engenharia civil dentro da sustentabilidade. Muito obrigada, gente. Olha o perfil da Agradeço Isa, vocês muito. vão adorar o material que ela compartilha. Ela tem Vai bastante lá. coisa para Fala compartilhar de para mim, gente. conhecimento. Quem daqui for lá, bota lá uma hashtag YouGreen ou marca eles, arroba.
para eu saber que vocês vieram aqui da live, tá? Beijo, beijo, Um muito beijo, obrigada. querida. Muito obrigada. Um abração. Gente, obrigada pela presença. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai fazer no mesmo horário, às 5 horas, aqui no Insta. Espero Vou vocês. acompanhar também. Por Um favor, beijo. você é sempre bem-vinda. Obrigada. Tchau, Beijo, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Ai, não esqueçam de se matricular lá, ó, na live e na Semana da Arquitetura Sustentável, hein? Eu tô esperando vocês. Amanhã eu quero vocês na live e depois, na Semana da Arquitetura Sustentável, a gente vai falar muito mais sobre esses assuntos que eu trouxe para vocês. Um beijo, gente.